Olá, bom dia e a paz do Senhor, meus queridos e amados juvenis, vocês que estão aí acompanhando online, agora ou assistindo depois, né? Depois da estreia aula, sejam muito bem-vindos. Você também aí, meu caro e minha cara, que está aí acompanhando, que é visitante, né? Que está aqui primeira, segunda, terceira vez, eu não sei. Seja também muito bem-vindo e fique à vontade no nosso meio. Já que a gente já começou aqui, eu já peço para que você possa curtir esse vídeo, dê o like aí, nos ajude a propagar esse canal que divulga a mensagem do Senhor. Também não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito no canal, tá bom? E ative o sininho para receber todas as notificações. Outra coisa muito importante, também peço para que vocês, depois que terminar a aula, agora mesmo, você comente aí o que a palavra falou ao seu coração, deixe um comentário, deixe um glória a Deus, porque quanto mais você interagir com esta aula, curtindo, comentando, se inscrevendo, visualizando, mais esse vídeo será divulgado e mais a palavra de Deus será propagada. Então, nos ajude nesse canal, nos ajude nesta obra, tá bom? E fique aí à vontade interagindo conosco. Nossa revista, que nós estamos aprendendo nesse trimestre, no segundo trimestre de 2022, é uma viagem pelo Novo Testamento. A gente já iniciou as lições e estamos hoje na terceira lição. E qual será hoje a lição? Você está vendo aí lendo a descrição, nós vamos falar sobre o Novo Testamento, para a gente entender um pouquinho o Novo Testamento. Mas, antes que a gente inicie, antes que a gente faça uma oração, eu quero me apresentar para vocês, não sei se meu nome já apareceu aí, pode ser que já apareceu. Eu sou a professora Amanda e nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, tá bom? Então, fique aí interagindo conosco e faça parte desta aula, tá bom? Vamos lá. Antes da gente começar a lição, para que a nossa mente, o nosso coração esteja preparado para receber a palavra de Deus, é muito importante que a gente leve a Deus em oração, né? Para que a gente possa pedir a graça de Deus. Vamos então orar comigo aí mesmo de onde você está. Vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos e vamos então falar com o nosso Senhor. Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos por todas as coisas, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por cada graça, por cada dádiva que o Senhor tem nos dado. Nós te pedimos para que o Senhor venha abençoar esta aula, venha abençoar a mim que estarei ministrando esta aula, que a minha boca só possa falar aquilo que tu queres, que o Senhor possa, assim, abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa abrir o coração de cada um que está ouvindo esta aula, Senhor, para que cada um possa sair daqui, Senhor Deus, reavivado pela sua palavra. Que o Senhor possa nos renovar nesta manhã, que o Senhor possa nos alegrar, Senhor Deus, nos encher da tua graça, do teu Espírito e da tua palavra nesta manhã. Que o teu Santo Espírito opere em nós e através de nós. Faça presente aqui e também aonde cada um está acompanhando esta aula. Que tudo possa louvar e engrandecer o teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus por todas as coisas. Então, o nosso título da lição é Entendendo o Novo Testamento. E o nosso texto áureo está lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Nós temos a nossa leitura bíblica, né, diária, que fala que cada leitura bíblica diária aborda uma pequena parte da nossa lição. Então é muito importante que, como aluno, você também acompanhe estas leituras. Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe, que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 a 21. Vamos ler comigo então aí de onde você está? Vai aparecer na tela também. Diz assim, versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas
artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos ler também Romanos 15, versículos 4 e 6. É bem conhecido também, que diz assim: Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Versículo 5, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus Pai, a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, é Apocalipse, né? Encerrando aí o livro de Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, capítulo 25, dos versos 5 a 7, que diz assim, versículo 5, E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Glória a Deus, que textos maravilhosos, que textos incríveis. E o interessante é que a gente já chega, esses versículos já é a nossa introdução da nossa lição de hoje. Para a gente poder entender um pouquinho, a gente, como o nosso título diz, entendendo o Novo Testamento, a gente não vai se aprofundar tanto em cada livro do Novo Testamento, em cada carta do Novo Testamento, até porque nas próximas lições, nas lições posteriores, nós trataremos de livros específicos, como os Evangelhos, né, que Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos tratar sobre Atos, vamos tratar sobre as cartas, tanto paulinas quanto as cartas gerais, vamos tratar o livro profético, vamos entender melhor o contexto, o autor, o propósito de cada livro, de cada carta. Então, a gente vai se aprofundar melhor nas próximas lições em determinado livro do Novo Testamento, ok? E o interessante é que a gente já chega aqui, a gente fez uma leitura bíblica de 2 Pedro, que é de fato aqui o apóstolo Pedro, né? É um daqueles que andavam perto de Jesus, que foi o primeiro pastor da igreja. Tanto é que ele começa falando que a profecia, né? A profecia, a palavra, nunca foi produzida por vontade humana. Então, na revista anterior do trimestre passado, do primeiro trimestre desse ano, a gente falou sobre o Antigo Testamento. E o que é legal, o que a gente vai repetir também nesta lição, é que como o Antigo Testamento, que foi totalmente inspirado por Deus, que toda a escritura é proveitosa para todo homem, para instruir em toda justiça, para que nós sejamos aptos em toda boa obra, tanto de Gênesis a Apocalipse, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Nenhuma exclui a outra, ok?
Não é por conta da diferença de escrita, não tem a ver com, nossa, essa daqui é mais atual, outra não é. Não tem a ver, todas se complementam. A Bíblia explica a Bíblia, ela é totalmente inspirada por Deus desde Gênesis a Apocalipse. Então, nós temos que entender que mesmo que essa diferença, a gente falou sobre a lição, nas lições passadas, sobre o período interbíblico, mesmo que essa diferença, né, esses anos em que ficou o silêncio profético, nós vemos no Novo Testamento, se nós lermos todo o Novo Testamento, nós percebemos o quê, pessoal? Nós percebemos, obviamente, que ela cita diversos registros do Antigo Testamento. Os apóstolos, ao pregarem, a falarem dos seus testemunhos, por que eles fazem isso? Por que será que eles fazem isso? Perguntinha básica aí, se você sabe. Porque os apóstolos, ao pregarem, o próprio Jesus fazia isso também, e citavam diversos textos do Antigo Testamento. Digam para mim aí, se você sabe. Você também que é um visitante e sabe da resposta, pode participar aí, pode falar, pode interagir com a gente que estamos aí. Tá bom? Fale aí conosco. Respondeu aí? Sabe da resposta? Bom, a pergunta foi bem tranquila, pessoal, foi bem fácil. Por que será? Porque não tinha o Novo Testamento naquela época, né? Na época que Jesus estava aqui, na época que, dos primeiros dos discípulos, apóstolos, da época da igreja primitiva, não tinha o Novo Testamento como nós temos hoje. E demorou muito tempo também para que a gente tivesse essa divisão que temos hoje. A Bíblia, anteriormente, não era dividido como nós temos hoje. Capítulos, esses versículos tudo separadinhos, bem organizado. Não era assim, dessa maneira organizada. Era uma coisa mais direta. Depois, né, que foi sendo organizada. E para mais fácil a nossa leitura e aprendizagem, né? Ela já estava totalmente fechada, né? Já tinha sido fechada pelo Cânon, porém a organização dela não tinha sido feita como nós temos hoje. E nesse tempo, pessoal, de Jesus e dos discípulos da primeira igreja, não tinha um Novo Testamento. Tinham apenas o Antigo Testamento. Eles tinham a lei, eles tinham os livros do Antigo Testamento. Então, o conhecimento deles sobre Jesus, sobre quem seria Jesus, veio primeiro por conta das profecias citadas no Antigo Testamento e por conta também das palavra, boca a boca, as pessoas também pregavam. Então, elas testemunhavam umas para as outras de Jesus, né? Porque, obviamente, tinham várias testemunhas oculares de Jesus naquela época. Então, eles testemunhavam uns para os outros e, assim, eles passavam cada vez mais a mensagem. Então, para início aqui, para a nossa introdução, a gente precisa entender que o Novo Testamento, ele foi assim feito, criado depois da época de Jesus. Não foi escrito quando Jesus estava aqui na Terra, foi escrito depois. O que foi escrito foi por conta de testemunhas oculares que tiveram, como nós vemos nos evangelhos, né, de Mateus, de João, de Marcos, quer dizer, Marcos e Lucas, eles não eram testemunhas oculares, mas eles eram testemunhas que escreveram porque eles ouviram a mensagem, né? Então, e outros também. Então, a gente precisa entender esse de primeiro ponto, que eles não tinham o Novo Testamento. Nós temos o Novo Testamento. Nós temos isso tudinho organizado, maravilhoso. Então, louvado seja Deus que preservou a sua palavra até chegar a nós. Nós temos aqui, podemos ler o Novo Testamento inteiro. E nós podemos ser renovados por meio dessa palavra. Então, louvemos a Deus por ter inspirado estes homens a escreverem as Escrituras, a escreverem o Novo Testamento, a escreverem de Jesus.
a falar e testemunhar sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre as cartas escritas, sobre os ensinamentos que Deus deixou e testemunhou e assim inspirou esses homens a escreverem. Então, louvado seja Deus que foi preservado esta palavra. Então, nós precisamos também, já de início, entender que o livro, o Novo Testamento, ele possui 27 livros, né? O Antigo Testamento 39, o Novo Testamento 27 livros. E como que ele está dividido, né? Nós temos 27 livros, como no Antigo Testamento nós também tínhamos as divisões, né? De livros históricos, livros proféticos, livros poéticos. Aqui no Novo Testamento também não muda, a gente possui também essa divisão. E você sabe qual é essa divisão? Se você aí estudou a revista, se você sabe, se você assim estudou, pesquisou, então você sabe qual seria essa divisão do Novo Testamento, não é? Se você aí já sabe ou não sabe, comenta aí no chat ou nos comentários aí, fale com a gente. Porque agora você irá ficar sabendo. Vamos comigo então. Dentro desses 27 livros do Novo Testamento, nós temos o quê? Nós temos os evangelhos. E os evangelhos estão divididos em 4, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós também temos o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos também as cartas paulinas e as cartas gerais. Nós também temos o livro profético, né? Que é o Apocalipse. Para a gente saber quais seriam, né, cada um desses livros, a gente vai aqui conversar sobre. O nosso primeiro ponto aí aborda sobre os evangelhos. E a palavra evangelho, ela se origina do grego, né, euangelion, não sei se a pronúncia é essa, tá correta, mas significa boa notícia ou boas novas. Como consta na tradução de vários versículos. Eu estou aqui lendo um trecho da nossa revista, tá bom? Se você não tem a revista, você pode ouvir, porque você vai acompanhar o que está sendo escrito. Se você está com sua revista, deixa ela aberta aí e acompanhe comigo também. Então, os primeiros 4 livros do Novo Testamento, que é, como eu falei anteriormente, Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, são, portanto, chamados de evangelhos pelo fato de conter o quê? A boa nova de Deus, né? Para a humanidade e através dos registros do nascimento de Jesus, da sua vida, ensinamentos, morte, ressurreição, e promessa de retorno para buscar a sua igreja. Portanto, apesar de existirem 4 livros com nomes e autores diferentes, o evangelho é um só, pois a mensagem central, isto é, a boa notícia anunciada em todos, é o quê? É a mesma que a salvação em Jesus Cristo. Por isso, é comum referir-se à palavra evangelho no singular, como o apóstolo Paulo fez, por exemplo, nas cartas a Romanos, em Romanos capítulo 1, versículo 16. E a quem prefira dizer o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no lugar de apenas o evangelho de Mateus. E a mesma colocação é feita para os livros de Marcos, Lucas e João. De fato, cada qual apresenta suas especificidades e pontos de vista diferentes sobre situações da vida e feitos de Jesus. Então, a gente percebe que os 4 primeiros livros da Bíblia são os evangelhos. Só que, vamos lá, perguntinha aqui, mais uma perguntinha, se você quiser responder no chat ou nos comentários. Esses são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Me responda, Mateus foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento? Vai, diga aí pra mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diga pra mim aí se foi Mateus o primeiro livro escrito no Novo Testamento. Pode responder aí no chat ou nos comentários. Diga pra mim. Sim, não, não, sim. O que será a resposta?
E a resposta é não. Não foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos bem depois. Não foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Provavelmente foi uma das cartas que foram escritas primeiro, depois que foram escritos os evangelhos. Mas foi organizado dessa maneira para colocar como se fosse que ali fosse como é o evangelho, como é a boa notícia, está inaugurando ali o Novo Testamento, né? Então ali está mostrando a nova aliança, né? A obra de Deus sendo executada pela vinda do Messias. Então, no Antigo Testamento fez esse anúncio e no Novo Testamento está se cumprindo essa promessa do Messias vir. Então, por isso que teve essa divisão. Então, a gente tem que entender também sobre essa questão que foi citada aqui, sobre a questão de a gente chamar os evangelhos ou o evangelho. Por quê? Nessa parte aqui a gente percebe que nós possuímos quatro livros, né? Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, né? Segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Cada um desses possui uma diferença. A gente vai estudar melhor cada um desses livros nas lições posteriores, como eu falei no início da lição. Sendo assim, eu já falo para vocês, cada livro trata de uma perspectiva diferente do ministério e das obras de Jesus. Por exemplo, Mateus, ele fala do Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Então, livros que têm uma linguagem muito mais para os judeus. Ele é o livro que tem os mais capítulos, né, do Evangelho. Então, ele trata de uma maneira diferente. Ele pega muitos textos do Antigo Testamento, pega muitas aplicações para ali certificar e mostrar que de fato Jesus é o Messias prometido. Ele é aquele que foi profetizado por Isaías. Ele é aquele que iria trazer luz ao mundo, que iria libertar os cativos. E no livro de Marcos, então, como ali é retratado Jesus? No Evangelho segundo Marcos, ali é mostrado Jesus como servo. E a gente percebe, ao ler o livro de Marcos, que há muitos registros das obras de Jesus. Ou seja, no sentido de Jesus servir, de estar a serviço. Então, mostrou Jesus como servo. Então, só lendo o livro de Marcos que você vai perceber como que é registrado ali, diferentemente de Mateus. Uma coisa muito interessante que eu não falei sobre Mateus é que, por que será que Mateus, Marcos, diferente de Marcos, Mateus tem a genealogia de Jesus, mas em Marcos não possui ali registrado a genealogia de Jesus. Por quê? Porque, de fato, um servo, ele não possui genealogia. Aquele que veio servir, ele não possui, digamos assim, uma história. Então, um servo não é ligado a isso. Então, ali, quando a gente vê em Mateus, a genealogia, a gente vai falar disso bem melhor nas outras lições, tanto que é uma lição específica dos evangelhos e uma lição específica também do livro de Mateus. Que, como ele era o Messias prometido, ali dizia de onde lhe viria a descendência, então tem ali a genealogia de Mateus. Gente, se você ir ao deparar com Números ou com livros do Antigo Testamento, ou até mesmo aqui nas iniciais de Mateus ou de Lucas, a gente percebe a genealogia, e aí você fala, meu Deus, pra que tanto nome? Por que tanto nome? Por que isso não é legal, isso é chato? Ei, ó, sinal vermelho pra você. Amarelo. Manda assim um amarelo, né? Pra gente ter uma atenção aí, alerta. Pessoal, a genealogia é muito importante. Se ela está na Bíblia, se ela está aqui, ó, que foi fechada, se está registrado aqui, é porque ela é muito importante. Ela não é à toa, ela não é chata. Ela tem uma importância histórica. Ela tem uma importância para certificar diversas coisas que aconteceram bem depois do que aconteceram. Então, a gente precisa entender os propósitos que tem em cada situação aqui da Bíblia. Toda ela é importante. Então,
no livro de Marcos não possui genealogia, e ali é tratado Jesus como servo. Já no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, a gente percebe que ali é tratado Jesus como o filho do homem. E ali no Evangelho de Lucas, a gente também tem a genealogia. E ali a gente percebe que o Lucas, que foi o médico, né, ele tratou ali da humanidade de Jesus. Então ali Jesus tinha também a questão de serviço como Marcos, mas era uma perspectiva um pouco diferente, que tratava mais da fragilidade humana, né? Da pequenez humana, daquela coisa mais frágil que tem a ver com a nossa humanidade. Então ali Jesus ele estava mais se solidarizando com as pessoas. Detalhes ali, né? Coisas de questões humanitárias e tudo mais. Então ali trata mais da humanidade de Jesus como filho do homem, da interação dele tanto com as pessoas, mas mostrando as fragilidades dele como homem. Porque Jesus, sim, ali para identificar, para que todos possamos entender, ali Lucas colocou que Jesus veio em carne, em osso. Ele veio como homem, ele veio, o verbo se de fato se encarnou. E agora? No Evangelho segundo João. No Evangelho segundo João, trata-se da divindade de Jesus como Filho de Deus. E no Evangelho de João, a gente já começa falando, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, nós não temos genealogia falando no Evangelho segundo João. Por quê? Por quê? Por quê? Porque, gente, Filho de Deus não tem genealogia. Aí ele está falando da divindade de Jesus, então não tem genealogia, ele é eterno. Não tem uma genealogia, não tem algo que fala, vê de onde, não tem, porque ele é eterno. E ele já chega falando que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ali falando sobre a divindade de Jesus. Tem algumas pessoas, pasmem vocês, né, que dizem que o evangelho, segundo João, é o mais fácil. Então, às vezes começam, eu já caí nessa e pensei nisso. Só que o evangelho segundo João, ele trata de assuntos muito difíceis, muito complexos. Então, a gente tem que ter se aprofundar mais nos estudos para entender. Ali trata da divindade de Jesus Cristo. É um evangelho, sim, complexo. Se a gente quer achando que é simples, não. A gente também tem que pesquisar muitas coisas, pedir muita graça de Deus, porque ele trata de assuntos muito mais complexos do que os outros evangelhos. Porque trata da perspectiva de Jesus como Deus. Ok, pra gente pular, né? Eu fiquei um bom tempo nos evangelhos, a gente vai ter outras lições sobre isso, mas no ponto 2 fala sobre o livro histórico, que diz assim, ó, vou ler um trecho da revista. E diz assim: embora os evangelhos estejam repletos de relatos de história, apenas Atos dos Apóstolos, ele é categorizado como livro histórico. O seu nome remete às ações dos apóstolos do Senhor e dos primeiros cristãos convertidos, bem como o avanço e propagação do evangelho de Jesus entre os judeus e principalmente entre gentios. Então, os relatos iniciaram-se logo após a ascensão do Senhor aos céus, seguidos da sua ressurreição. O contexto é de intensa perseguição aos cristãos, mas de grande comunhão entre os crentes e mover de Deus por meio do derramamento do seu Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? A gente vai estudar também especificamente sobre o livro de Atos. E é em Atos que temos o registro da escolha dos primeiros diáconos, das mortes de Ananias, de Safira, por terem mentido ao Espírito Santo. É uma passagem muito forte, a gente vai falar sobre isso nas outras lições. Fala também sobre o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. A gente fala também sobre a ousada mensagem pregada pelo apóstolo Paulo, que agregou cerca de 3 mil almas. 3 mil almas para o Senhor com uma pregação. Que coisa poderosa, né? A gente vai estudar sobre isso na lição especificamente sobre Atos. Então, fala sobre a conversão de Saulo também, que passou a chamar Paulo o apóstolo dos gentios e suas viagens missionárias. Gente, vai ser bom demais quando a gente for estudar o livro de Atos também. Que coisa maravilhosa esse livro histórico, que fala sobre as ações dos apóstolos, da primeira igreja, da igreja primitiva. Maravilhoso. Aqui a gente começa a analisar, quando a gente lê o livro de Atos, que foi a primeira igreja a se chamar, as primeiras pessoas a gente chamar de cristãos, foi lá em Antioquia. Por quê?
cristãos são pequenos cristos, né? São cópias de Cristo. Porque eles apresentavam características de Jesus. Olhem só. Ou seja, olha que coisa linda. Eles foram chamados de cristãos por não somente seguirem um caminho, como ali a forma como eles falam, seguirem um caminho, não só como professarem que seguiam a Jesus, que criam em Jesus, mas também, pessoal, como vida. Eles estavam vivendo como Jesus. Isso é maravilhoso. Vamos também falar no ponto 3 sobre as epístolas. E é o quê? As epístolas ou cartas ou missivas, assim são chamadas 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Tratam-se de textos escritos e enviados a pessoas individualmente e também a grupo, igrejas, com o intuito de instruir, consolar, animar e exortar os destinatários a uma vida de santidade e serviço ao Senhor, enquanto os evangelhos apresentam as boas novas de Jesus à sua vida e ministério. As epístolas explicam que os efeitos do ministério de Jesus, a vinda do Espírito Santo e a propagação do evangelho em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e no gentio. Por quê? Quando a gente percebe, a gente já falou aqui. Primeiro, a gente percebe que falou sobre os evangelhos. E nisso a gente está falando sobre as cartas, a gente está falando sobre os efeitos que o evangelho tem na vida das pessoas. O evangelho transformador, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, né, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele é o poder de Deus, ele é o poder transformador. Esse é o poder do evangelho, é o poder da palavra de Deus. E quando isso acontece, isso gera o quê? Gera mudanças, transformações. Quando Jesus foi assunto aos céus, a última palavra que ele disse, Jesus disse, ficai em Jerusalém. Quando a gente começa a cantar até aquela música, né? Ficar em Jerusalém. Eu não vou cantar aqui pra vocês, pessoal. Mesmo que eu sei, né? Que o meu talento é grandiosamente muito bonito pra canto. Eu não vou aqui, né? Falar pra vocês. Brincadeira dessa parte. Vou ficar aqui apenas com a aula mesmo. Falando porque, gente, o meu dom não é o canto. Amém? Glória a Deus por isso. Mas continuando, quando diz assim, ficar em Jerusalém até que do alto desça poder, para que você ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto Judéia, Samaria, né, e até os confins da terra. Então ali, eles precisavam primeiro aprender de Jesus. Então eles aprenderam de Jesus, os discípulos, os apóstolos, e depois eles propagaram para os outros. Mas isso aconteceu, que foi testemunhar aos gentios, depois que Jesus falou assim, ó, fique aí, até que do alto desça poder. O poder desceu, o poder veio e deram ousadia àqueles homens. Eles foram cheios do Espírito Santo e foram capazes de testemunhar sem temer, sem ter medo de nada, com muita ousadia, com muita fé, para que a igreja do Senhor fosse formada, para que essa palavra alcançasse aquelas pessoas da época e até hoje nos alcançou. Olha só que coisa maravilhosa e grandiosa. Nós percebemos as promessas do Senhor se cumprindo. Porque depois que Jesus disse, ficai aí, até que recebais poder e ser-me-eis minhas testemunhas. E assim aconteceu até aos confins da terra. E quando a gente entra aqui nas epístolas, nós percebemos que depois de todo esse cumprimento, né, de promessas, tanto de ensinar aos discípulos, de ensinar outras pessoas, de pregar o evangelho pelo poder do Espírito Santo, desse derramamento do Espírito Santo, nós percebemos que era necessário formar várias igrejas em locais diferentes. Então nós vemos aqui epístolas direcionadas a igrejas e epístolas, direcionadas a um pastor, como Timóteo, digamos assim, ou como uma outra pessoa, ou como discípulo também, como Tito, como a Filemon. Então nós vemos aqui que nós percebemos que essas epístolas eram direcionadas, mas todas elas tinham ensinamentos para firmar os crentes em Jesus.
como aos romanos, como aos coríntios, como aos gálatas, como aos efésios, como aos filipenses, como aos hebreus. Então, cada carta tinha este propósito, tanto de firmar aqueles crentes aonde eles estavam. E isso é muito importante a gente entender, que não tem como uma pessoa ser igreja sozinho. Não existe igreja sozinho. Ouçam só isso, ouçam só aqui a tia Amanda, por favor. Atenção, escutem-me. Não existe esse negócio de eu sou igreja sozinho. Meu filho, minha filha, você não é um corpo sozinho. Eu estou falando aqui de igreja, não de você sendo um corpo, uma pessoa, né? Não estou falando de biologia. Eu estou falando no sentido espiritual. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E Jesus é a cabeça. E nós somos a igreja. Não existe igreja sozinho. Você fala assim, ah, tá, mas eu posso ser igreja aqui, outra igreja lá, essa pessoa lá. E a gente está com o mesmo propósito. Não existe isso. Tanto é que em uma das cartas aos Hebreus fala assim, não deixei-vos de congregar como fazem alguns irmãos. Pessoal, sempre foi da vontade de Deus que fiquemos juntos reunidos. Você que está aí me assistindo, não é dessa igreja, Marcas do Evangelho, mas é de outra. Ou você que está assistindo, talvez não esteja em nenhuma igreja. Não fique aí achando que pode estar cultuando a Deus, ou até mesmo agradando a Deus, se você pode estar em uma igreja, sendo pastoreado, sendo acompanhado, e você está achando que desfrutar das bênçãos de Deus sozinho em casa. Não. Todas as vezes que as bênçãos de Deus eram derramadas, a igreja estava em comunhão. Assim foi como o exemplo do povo reunido no deserto, como o povo reunido ao receber o poder de Deus por meio do Pentecostes, como as bênçãos que foram derramadas por Deus. A igreja estava junta, o corpo estava junto. A bênção é derramada quando estão juntos, não é separado. Como Atos mesmo fala, todos estavam com o mesmo fervor, com o mesmo coração, todos estavam reunidos. E é isso que agrada ao nosso Senhor Jesus, quando a igreja está reunida. Quando nós estamos reunidos. Pode ser, aí talvez uma pessoa fale assim, ah, mas naquele tempo não tinha um templo como nesse. Ok, realmente não tinha, tinha casas. Eram casas, mas as pessoas estavam ali reunidas, cultuando. E tinham pessoas na Galácia, tinha pessoa em Éfeso, tinha pessoa lá em Filipos, tinha pessoa lá na região de Roma, os cristãos lá de Roma. Tinham pessoas em diversas regiões, na Judéia, na Samaria, tinham cristãos de diversos lugares. E essas pessoas, elas ficavam sozinhas? Não. Elas tinham ali pastores, obreiros que eram enviados para cuidar, para pastorear de cada um destes grupos. Senão não faria sentido, pessoal, se as cartas forem escritas e direcionadas a determinadas igrejas. É o próprio livro que a gente vai falar aqui daqui a pouco para finalizar, o nosso livro profético, que é o Apocalipse, Jesus se dirige ali a igrejas, as 7 igrejas da Ásia. O que iria acontecer, a forma que Jesus julgou cada igreja, de acordo com as suas atitudes, consequências tiveram. Então, ali foi direcionado a cada igreja, não a uma, mas a cada igreja. Então nós precisamos entender que as bênçãos de Deus serão derramadas quando nós estamos em conjunto, com um só coração, com um só amor, com um só fervor. Então, que nós fiquemos ligados no Senhor, em Jesus Cristo. Pois se nós estamos ligados em Jesus, nós também amamos a sua igreja. Nós também amamos estar no corpo de Cristo, tomando, no partir do pão, na ceia, assim, na alegria, na comunhão, no louvor e na palavra. Nós amamos estar assim. E a gente vai tratar muito melhor, vai ter uma lição específica sobre as epístolas. E por último, último ponto, a gente vai falar sobre o livro
profético. O livro de Apocalipse, eu vou ler um trecho aqui da revista, tá bom? Acompanhe comigo aí, você que não tem, e você também que tem, pode acompanhar aí da sua revista. Diz assim, o livro de Apocalipse está para o Novo Testamento, assim como Daniel e Ezequiel estão para o Antigo Testamento, pois também traz revelações sobrenaturais da parte de Deus para o seu povo. Nele também constam cartas destinadas às igrejas, eu falei para vocês, né, anteriormente, com exortações ditadas pelo próprio Senhor ao apóstolo João em visão, quando ele estava preso na ilha de Patmos. Tido como livro de difícil interpretação, por ser repleto de simbologias. Apocalipse, por conter revelações. Apocalipse tende a acusar medo em muitos por conter revelações a respeito de terríveis seres do mal que subjugam o mundo e da ira de Deus derramada sobre os que rejeitaram o sacrifício de Jesus. Contudo, não são apenas mensagens de juízo divino que encontramos no livro. Ele também fala da esperança do Cordeiro de Deus com os remidos, sobre as vitórias de Cristo contra a besta e o falso profeta, a prisão de Satanás, o reino milenial de Cristo, o novo céu e a nova terra, as bodas do Cordeiro, a nova Jerusalém e o estado eterno de felicidade e paz dos remidos do Senhor, que perseveraram até o fim. Glória a Deus por isso, que bênção esse livro. Vai ser o livro profético, o último livro do Novo Testamento. Vou tomar uma água aqui enquanto você reflete sobre essa palavra maravilhosa. Você que está em casa aí também, hidrate-se, tá bom? Tome um cafezinho enquanto assiste na aula. Mas preste atenção, já use uma caneta para você anotar as coisas que você ouviu, que não sabia, para você guardar na sua mente. Amém? E para fechar toda esta nossa lição, nós entendemos aqui, né, que esse último livro da Bíblia trata das profecias, das revelações, tanto que iria acontecer futuramente, tanto que coisas que já estão acontecendo, coisas que ainda irão acontecer. Nós iremos tratar em uma lição específica sobre esse livro profético. Então, se você quer saber mais sobre esse livro e os outros livros que eu citei anteriormente sobre o Novo Testamento, fique ligadinho nesta revista, nesse trimestre, para você irá entender melhor o Novo Testamento, né? Como é o tema da nossa revista, Entendendo o Novo Testamento. Mas então, esta lição foi mais introdutória sobre o Novo Testamento, tá bom? Ela não se aprofundou tanto a alguns livros para que a gente pudesse acompanhar as próximas lições, as lições posteriores. Então, para a gente finalizar aqui, eu já quero pedir para que você que está aí, antes de eu finalizar, para que você possa ofertar. Já está aparecendo aí os dados bancários da igreja. Você pode ofertar da maneira que quiser, da maneira que puder. Você que é um visitante, não se sinta constrangido. É uma prática que nós temos na igreja. E nós entendemos que tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Todas as bênçãos foi o Senhor que nos deu. Deus é o nosso Deus, o Deus da provisão. Então, se você sentir no coração, no valor que você puder, o valor que Deus colocar no seu coração, não deixe de ofertar, não deixe de contribuir com essa obra. Para que a gente chegasse aqui, para que essa aula chegasse aqui, nós também tivemos equipamentos, tivemos pessoas envolvidas, né? Coisas envolvidas para que esta palavra chegasse até você. Então, seja o abençoador da obra de Deus e você será muito abençoado. Aquele que planta, ele colhe. E uma semente que você colhe, ela irá germinar, irá crescer e gerar muitos frutos. Que assim você possa ser muito abençoado. Tá bom? Então não deixe de ofertar, está aparecendo os dados bancários, tá bom? E fique à vontade aí para você ofertar. E para a gente finalizar, eu quero fechar aqui para vocês com duas situações. No livro de Mateus. No livro de Mateus, ele finaliza Jesus dizendo para os seus discípulos: ide, para eles irem por todo mundo, para eles fazerem discípulos, para eles serem testemunhas do Senhor. Ele finaliza falando que eles deveriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus finaliza dizendo, além dessas palavras, de ir fazer discípulos, de indo, né? Indo e fazendo discípulos,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e diz, ensinando-os a guardar todo o ensinamento, toda a palavra. Ele disse que nós precisávamos fazer isso. Então, se você já é um crente em Jesus, já entregou a sua vida a Jesus, essa é a nossa missão. A gente ir e fazer discípulos por onde a gente for. Não tem a ver com a gente ir no sentido de ir para um determinado lugar, mas aonde a gente está, onde Deus nos colocou, nós precisamos ir neste ambiente e estar ali e refletindo a luz de Cristo, fazendo discípulos para Jesus, como discípulos, fazendo discípulos, como influenciados, influenciando. E ali ensinando as pessoas, não enchendo de palavras ou conhecimentos balelas. Não, mas ensinando os ensinos de Cristo, a palavra do Senhor, ensinando a guardar e guardar na palavra original. Não tem a ver apenas com decoração, tem a ver com guardar no coração e na mente e isso gerar mudanças de vida perpétuas. E Jesus ele finaliza dizendo: eu estarei convosco até o final dos séculos. Então, meu amado e minha amada, você que acompanhou esta aula aqui até o fim, saiba que Jesus prometeu que estaria conosco por todos os dias da nossa vida, até o final dos séculos, até o fim. Até no dia, como a gente viu em Apocalipse, em que ao soar da trombeta ele nos chamar. Jesus virá e voltará. Mas enquanto nós estamos neste mundo, que como possamos, como eleitos e fiéis do Senhor, guardar a boa semente do Evangelho. Como os cristãos em Atos dos Apóstolos estarem juntos em comunhão com os santos e propagando o Evangelho e buscando o Senhor e buscando o Espírito Santo para que sejamos testemunhas fiéis, ousadas do Senhor. Como nas cartas, nas epístolas, buscando ensinar uns aos outros para que possamos estar firmes no Senhor. E assim como o Senhor Jesus finalizou o livro de Apocalipse, deixando as promessas para aquelas para as igrejas da Ásia, para que possamos labutar como santos, como fiéis, como eleitos no Senhor, para que conquistemos a coroa da vida. A coroa da vida que aguarda todos aqueles que são fiéis e esperam no Senhor. Para que possamos ouvir: benditos de meu Pai, venham para a terra que vos preparei, bem antes da fundação do mundo. Você está preparado para ouvir esta mensagem, meu amado e minha amada? Você está preparado para ouvir esta mensagem? Para o soar da trombeta que Jesus voltará? Você está preparado para isso? Se você não está, se você sente temor no seu coração agora, ou talvez medo ou insegurança, Deus também pode estar aí falando com você, e está te sacudindo você, dizendo para que você possa se despertar para o novo de Deus para a sua vida. Então, se você ainda não é crente, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e queira conversar conosco, manifeste no chat ou nos comentários, ou entre no nosso site, no nosso Instagram e fale conosco. Entregue a sua vida a Jesus, fale daí, de onde você está. Jesus também está aí, pronto para te receber. Então entregue o seu coração, a sua vida a Jesus, pois Ele irá purificar você de todo o pecado e de todo o mal e te dar uma nova vida, uma nova esperança. Há poder no nome de Jesus para mudar todas as coisas. E você talvez que está triste, magoado com alguma coisa, sem esperança, que as suas esperanças sejam renovadas nesta manhã, pois, meu amado e minha amada, há promessa de vida eterna para você, há um céu de gozo esperando aqueles que são fiéis.
Então tudo isso aqui vai passar. Viva para aquele que morreu e ressuscitou por você. Viva para aquele que trouxe a boa notícia para você. Viva para aquele que trouxe a boa nova para você. Viva para aquele que disse: olhai para mim e serás salvo. Que o Senhor possa nos ajudar e nos renovar a cada dia. Que possamos viver de maneira legítima, como um bom discípulo de Cristo. Amém? Vamos orar então para finalizar esta lição. Que Deus em Cristo possa te abençoar em todas as coisas. Que você seja um abençoado de Deus, um amado de Deus, por onde você passar, exalando o bom perfume de Cristo e testemunhando dessa boa nova. Amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos por mais desta oportunidade que o Senhor nos deu, por mais esta graça que o Senhor nos deu, por mais esta bendita esperança que o Senhor nos deu. Oh, Senhor, como Tu és maravilhoso e não há outro além de Ti. Não há outro além de Ti. Então nós louvamos o Teu nome por todas as coisas. Que o Senhor possa nesta manhã salvar, libertar por meio da Tua palavra. Que o Senhor possa renovar forças por meio da Tua palavra. Que o Senhor possa trazer alegria por meio da Tua palavra para aqueles que estão tristes. Que eles possam entender como Jesus disse em João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ajude-nos, meu Pai, pois somos dependentes de Ti. Renova, restaura, liberta e salva nesta manhã. E aqueles que ainda irão assistir à aula também, que sejam impactados por meio da Tua palavra. Que em tudo possamos Te louvar. Dê um domingo abençoado, dê uma semana abençoada para cada um de nós. Ajude-o a cada um de nós para a glória e louvor do Teu nome. Abençoe cada visitante, cada um que está acompanhando esta aula. Que a Tua mão poderosa também esteja sobre eles. Que tudo louve o Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus por isso. Deus abençoe você que ficou aqui até o final. Quero lembrar você que ainda não curtiu o vídeo, curta o vídeo, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e deixe um comentário aí abaixo do vídeo, tá bom? E compartilhe a palavra de Deus com seus amigos, seus conhecidos, com todos, tá bom? Que Deus te abençoe continuamente. Deixo aqui um grande abraço para você e tchauzinho.